Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais um culto aqui na tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui na tua casa sem sofrer nenhum tipo de perseguição, Pai. Peço para que o Senhor agora abençoe o Roberto para que ele traga uma palavra que toque aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos. E que possamos, Senhor, ao longo da semana, botar lá em prática. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma alegria enorme estar mais uma vez aqui à frente do culto e mais alegre ainda estar aqui embaixo. Acho que é um dia especial, final de ano, o último culto dominical desse ano. E eu acho que essa proximidade com vocês, estar aqui pertinho, também é muito gostosa, muito boa. Estão conseguindo ouvir? Está dando para ouvir? Mais alto, vou falar mais alto. Agora melhorou? Vou tentar aqui. E nesse final de ano, a princípio a gente chega nesse final de ano e ouve na televisão, em todos os lugares, as retrospectivas de final de ano, falando dos momentos e dos fatos que impactam a nossa vida, que muitas vezes são fatos e coisas que impactam de forma positiva, nos alegram, mas também em alguns momentos fatos que não são tão bons assim, que nos atingem de forma a nos trazer tristeza. E a gente vive essas experiências, né, na nossa vida, e hoje é um momento de uma experiência que essa para mim tem sido bastante diferente. Hoje eu estou vivendo um momento ao mesmo tempo de alegria e de tristeza. A tristeza porque todo domingo a gente olha naquele cantinho, no último banco, e está sempre sentado lá o Sr. José e a Dona Maria. E a tristeza porque daqui a gente não mais o vê aqui. Então isso nos dá uma tristeza da separação, desse momento de que ele foi elevado aos céus, e fica a tristeza, né, por não estar mais próximo, não ter mais esse momento de proximidade. Mas aonde que está o momento de alegria que contrapõe essa tristeza? É porque sabemos que pelo testemunho dele, ele está junto do Pai agora. E ele vai gozar dessa presença na eternidade. Mas não só isso, é uma alegria também para aqueles que ficam, porque a gente tem a certeza que Deus é presente e é o Deus Consolador. E para aqueles familiares, para a igreja, para os filhos, para a Dona Maria, a gente tem a alegria de saber que Deus irá consolar. Em todos esses momentos de luto, Ele estará presente. Então é um Deus de provisão, de presença, que está aqui conosco hoje, que vai estar no futuro e que está aqui com a gente também. Em certo sentido, essas situações de diferenças, né, de acontecimentos, fatos bons, fatos ruins, em certo sentido isso é bom, pois a partir dessas experiências podemos refletir sobre as nossas vidas. Hoje de manhã, na escola dominical, o pastor Isaías trouxe para nós uma reflexão a respeito da saída do povo do Êxodo, né, saída do povo de Judá, o povo hebreu do Egito, e aí ele traz isso para essa mudança, a saída daquele momento de escravidão, é um momento de transição na vida daquele povo, e ele fez esse paralelo com essa mudança de vida, de ano que a gente vive. Em certo sentido isso é bom, porque a gente consegue refletir como foi a nossa vida, o que vivemos, o que foi bom e o que a gente precisa trazer de transformação para a nossa vida. O tema que trago hoje nos leva a refletir sobre a importância da oração em nossa vida e também no que diz respeito à nossa espiritualidade. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Neemias, lá no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Durante o sermão vocês vão perceber como a oração é importante nesses momentos de transição de vida, transição de ano, de fazer planos, de reconhecer os atos da nossa vida, os fatos que nós vivemos. Neemias 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11.
diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires às orações do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, diz Neemias, eu era copeiro do rei. Fechemos os olhos, falemos com o Senhor. Pai, a tua palavra foi entregue, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor faça, através do teu Espírito Santo, esta semente, meu Pai, se transformar em vida na vida de todos nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abre, Senhor, nossos olhos para as tuas revelações que o Senhor tem nesta noite. Assim, Senhor, nos entregamos a ti, Senhor, com o coração aberto e desejosos, Senhor, da tua ação em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. A narrativa deste primeiro capítulo nos apresenta a atitude de um homem de oração, ao receber uma triste notícia sobre as situações pela qual estava passando o seu povo. Essa narrativa é feita por Neemias, um israelita, temente a Deus, que foi funcionário de confiança do rei e também governador após a queda do Império Babilônico no período de fortalecimento lá no Império Persa. Ele foi responsável por levar o povo de Israel a reconstruir as muralhas da cidade e a restaurar a aliança com Deus. Mas a gente pode perguntar, por que as muralhas de Israel estavam derrubadas? Elas estavam destruídas porque alguns anos antes, em função da rebeldia do povo e da quebra de aliança com Deus, a cidade de Jerusalém havia sido conquistada pelo Império Babilônico e o povo levado cativo sob o jugo de um rei opressor chamado Nabucodonosor. O profeta Ezequiel, que viveu naquele tempo e era a pessoa que falava
que Deus falava através dele com o povo, o profeta Ezequiel disse o seguinte a respeito de como era a situação daquele povo naquela época. Ezequiel diz assim, lá no capítulo 9, versículo 9: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor nos abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Durante o período babilônico, o período de cativeiro, o povo teve a sua cultura corrompida e a sua fé abalada. Foram 70 anos de sofrimento em terra estranha e reviveram a experiência de cativeiro que eles estavam vivendo, que os antepassados deles viveram no Egito. Quando retornaram para Jerusalém, as muralhas que os fortaleciam como nação estavam destruídas. Sem muros, mal podiam ser considerados novamente como uma cidade. Naquela época, era considerado cidade forte, uma fortaleza, as cidades que tinham muralhas. As cidades que não tinham muralhas, elas eram vilarejos, e aí eram fáceis de serem assombradas por bandidos e saqueadores. Mas a cidade, quando tomava sua identidade de cidade, elas eram fortalecidas por muralhas. Diante dessa situação, o povo vivendo daquela forma, Neemias sofreu um grande choque. E aí o que Neemias fez? Neemias, ele chorou e ele lamentou. Ele viu um povo em sofrimento e sem identidade. Neemias chorou e lamentou. É comum, em todo final de ano, ao fazermos as retrospectivas do que vivemos, vemos os programas de televisão falando de tudo que aconteceu. É momento de que muitas vezes a gente olha e fala assim: o que eu fiz na minha vida esse ano? Hoje mesmo, estávamos falando sobre isso, no começo do culto, olhar para nós, para dentro de nós e falar: Senhor, o que eu fiz que te desagradou? Não só hoje, mas lá atrás. Então esse momento é um momento de refletir sobre a nossa vida. A gente pensando já no ano vindouro, como que a gente se comportou, como foi a nossa vida durante esse ano. Podemos observar, de uma forma geral, se a gente olhar para essas retrospectivas, que a humanidade tem se afastado de Deus e tem se deixado escravizar pelo pecado. Temos visto famílias sendo destruídas e numerosas multidões conduzidas para longe de Deus. De uma maneira geral, quando a gente olha nas retrospectivas, a gente vê muita coisa boa, a gente vê muita coisa ruim, mas o que marca é que a gente vê um povo se afastando de Deus. Muitas das atitudes e comportamentos vividos pelo povo de Israel naquele momento pré-exílico estão presentes no dia de hoje. A gente consegue enxergar isso. Basta abrir o jornal, estar numa roda de amigos, bater um papo informal, acessar a internet, você começa a ver essas situações que aquele povo vivia. A opressão da imoralidade, lá ele chama de iniquidade do povo naquele momento, e aqui eu trato isso como a opressão da imoralidade, também está presente nos dias de hoje. Não era só naquela época, mas não só mais na política e no setor público. Ela está no nosso dia a dia. Em cada momento que a gente vive, a gente acaba escapando para essa questão da imoralidade. A questão vai muito mais além do desvio do comportamento social, mas está apoiada na apologia, no incentivo de um comportamento inaceitável para os padrões de Deus. Se a gente olhar sobre o enfoque do comportamento social pós-moderno, líquido, ou da forma que os filósofos, os sociólogos querem chamar, o mundo está vivendo o que o mundo vive, mas está se afastando do comportamento e da forma com que Deus tem nos ensinado. E essa opressão tem se manifestado desde pequenas atitudes. Por exemplo, aquela desculpa
Você comprou uma camisa Nike, quanto você pagou? R$10. Você comprou R$10 uma camisa Nike? Tem certeza que essa camisa é original? Onde você comprou? Muitos dizem, não importa. Não importa se é original ou não. O que importa é que eu tive condição de comprar. A original é mais cara. Ou então, vai comprar a peça de um carro, de uma moto, e chega lá, vai lá no Desmanche, né, uma loja de equipamentos usados, e aí chega lá e fala, quero comprar um farol desse carro. Quanto que é? Esse preço, baratinho. Aí você vai ao original, custa uma fortuna. Você vai, então eu compro. Mas você perguntou se essa moto, se essa peça, ela tem procedência? Então essas pequenas coisas a gente vai deixando de lado. Tem muitos que vão no supermercado, consomem produto e dentro do supermercado e saem sem pagar. E acham normal. O supermercado ganha tanto, por que eu vou levar em consideração isso? São situações como essa. Eu vivi um dilema, uma questão importante na minha vida nesses últimos dias ali. Eu vendi uma casa e a lei fiscal permite que eu compre uma nova casa sem pagar o imposto de ganho de capital, pela valorização da casa. Então ele fala assim, a lei diz assim, olha, se você vendeu sua casa, em 6 meses comprar uma nova, você pode pegar e abater esse custo de imposto e você não precisa pagar o imposto. Eu falei, ótimo, vou aproveitar essa condição. Mas tinha uma pequena vírgula lá dentro. Fala assim, olha, comprar uma nova casa, você pode. Comprar uma casa em construção, você pode. Comprar um terreno para construir uma casa, você não pode. Aí eu falei assim, mas é justamente o que eu vou fazer. Eu vou comprar um terreno, construir uma casa, vai ser onde eu moro. Por que não fazer? Fomos, em vários contadores, advogados, todos eles falaram para mim, não, a gente faz um jeitinho aqui que a gente consegue para que você não pague esse valor desse imposto. Aí eu falei, não, ótimo, e qual que é esse jeito, É legal? Tá na lei, tá direitinho. Não, é fácil, você pega, chama seu pai compra o terreno, aí você empresta o dinheiro para o seu pai, aí o seu pai constrói, e aí ele vende para você. Só que em vez dele vender e você pagar o dinheiro para ele, você faz uma substituição de dívida daquilo que ele deve para você e o que você tem que pagar para ele. No final, você construiu e comprou uma casa e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ótimo, resolveu meu problema. Mas aí Deus falou no meu coração e falou assim, o que você está fazendo? Você está cumprindo a lei? Ou você está dando um jeitinho de não pagar imposto? Aí veio na minha cabeça assim, sem falar que eu conversei com meu pai ficou bravo, Aí veio na minha cabeça e veio assim, seu pai é um laranja, porque eu comprei, ele está só figurando ali. Aí eu parei e pensei assim, puxa vida, A gente olha para a política, reclama dos políticos, de todas esse problema da Lava Jato, que usou laranja para fazer, e eu falo assim, meu Deus, olha eu aí usando um laranja para poder me beneficiar de uma coisa que a lei diz que eu não posso fazer, porque o meu objetivo final era construir um terreno que eu comprei. Aí eu entendi que era um problema que eu não poderia enfrentar diante do Senhor. Eu tenho certeza do seguinte, aquilo que eu não economizei de imposto, o Senhor já me abençoou a vida inteira em relação a isso. Eu não preciso disso, eu preciso da bênção do Senhor. E aí eu tenho mão de fazer isso. E vou pagar o imposto? Triste? Não, feliz, porque eu sei que o Senhor é comigo. Mas não é só isso que a gente está vivendo nos últimos dias, que é a imoralidade no sentido amplo. Nós estamos vivendo também um período de violência. A violência que já extrapolou os muros das nossas casas. A violência já não está mais na rua. A violência agora, ela está dentro dos lares. Está atingindo as esposas que são violentadas, os filhos que são violentados, as idosas que são abandonadas.
é a violência que está dentro de casa através do bullying. E aí essa violência está muito mais próxima da gente do que a gente tem percebido. E era o que o povo vivia também lá no Egito. Eles viviam em iniquidade. E existia sangue derramado naquela época. E se não bastassem as reinantes, a imoralidade e a violência, também teriam sido constrangidos pela injustiça. Quem está feliz aí e fala não do Supremo Tribunal Federal, dos juízes, das penas, o que nós temos muitas vezes visto na sociedade de maneira geral, é uma justiça que cria duas classes. A classe dos que são favorecidos e as classes dos que não são favorecidos. É a injustiça social, que gera uma classe de ricos e de pobres, e uma injustiça jurídica, que não assegura e não protege o direito daqueles que são oprimidos. O fato é que o verdadeiro amor, olhando para todas essas situações que nós estamos vivendo hoje, é que esse verdadeiro amor, ágape, espontâneo, sem interesse, que se sacrifica pelo outro, esse amor tem se esfriado. O temor às coisas de Deus já quase não se pode encontrar. Damos muito mais importância à nossa vida, aos nossos desejos, aos nossos compromissos, do que nos entregarmos totalmente à dependência de Deus. As muralhas, que são a nossa aliança com Deus e que nos protege da investida do inimigo, essas muralhas estão em ruínas e nós não temos percebido. Era a situação que vivia o povo na época do pré-exílio. Assim como Neemias chorou pela situação do povo de Israel, Jesus chorou por Jerusalém. E ele certamente tem se entristecido pela situação que o seu povo nos dias de hoje tem vivido. Diante da situação que estava vivendo, qual foi a atitude de Neemias naquela época? O que Neemias fez quando ele se deparou com aquela situação? Ele não ficou parado, não se deixou levar por aquilo que seus olhos estavam vendo. Neemias tomou uma atitude. Através da oração, reconheceu o seu pecado, o pecado do seu povo, e se consertou com Deus. Por meio da oração, também se encorajava para se expor diante do rei e também diante do povo na reconstrução das muralhas. Se a gente ler todo o livro de Neemias, nós vamos ver que muitas vezes está lá registrado: Neemias orou, Neemias orou, Neemias orou. Quando olho para a oração de Neemias, 4 pontos me chamam a atenção. E eu quero destacar principalmente sobre esse ponto da nossa oração, sobre essa questão da nossa oração. Primeiro ponto: Neemias reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse é um passo que a gente tem que dar. Reconhecer a soberania de Deus sobre todos os fatos e acontecimentos que nós temos vividos. Vamos lá ver no verso 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ó Deus dos céus e temível. Essa é a soberania de Deus apontada na oração de Neemias. Segundo ponto também, na oração dele, logo em seguida, ele reconhece a sua condição pecadora e declara o seu arrependimento. Vamos ver no versículo 6, na parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Esse é um ponto importante, que ele chega diante de Deus reconhecendo a sua insignificância, o seu pecado, a sua falha, a sua necessidade de se entregar a Deus. Em terceiro ponto, ele lembra que Deus é misericordioso. Olha como ele ora ao Senhor no verso 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo:
Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ele fala com Deus: Deus, lembra da sua misericórdia, lembra das tuas promessas. E por fim, na oração de Neemias, também tem um clamor por socorro e intervenção do Senhor. Lá no verso 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem que Neemias diz aqui era o rei, porque ele ia conversar diante do rei. Se a gente voltar um pouco no livro de Esdras, Neemias é a continuação desse livro de Esdras. Lá atrás, esse mesmo rei tinha impedido a construção das muralhas, e agora Neemias estava diante dele, e ele falou: deixa orar ao Senhor, e pediu, clamar o socorro diante disso que eu preciso vivenciar. A reconstrução das muralhas de Jerusalém não era apenas uma restauração política e geográfica daquele povo, mas representava a reconstrução da sua identidade espiritual e a sua restauração da aliança com Deus. Finda-se mais um ano. Olhamos para a nossa vida, para os acontecimentos que ficaram para trás. Nos alegramos pelas coisas boas que aconteceram, mas o que fazer frente aos nossos dilemas, às dificuldades que nós temos vivido? O que fazer diante daquele pecado que nós não conseguimos abandonar? O que fazer diante de tanta fragilidade, do desejo de mudança, do desejo de servir a Deus, mas a gente não consegue? O que fazer então? Para enfrentar os dilemas da nossa vida, assim como Neemias fez, devemos buscar as forças em Deus e nos aproximarmos dele através de um caminhar de intimidade. Essa é a chave para a gente superar um 2020 com muita felicidade. É a intimidade com o Senhor. Talvez estejamos angustiados porque não somos capazes de sozinhos enfrentar nossos dilemas e desafios, nem mesmo reconstruir essa intimidade com Deus. Mas a boa notícia é que Deus nos ama e quer restaurar o relacionamento conosco, mesmo que a gente não tenha méritos para isso, mesmo que eu olhe para a minha vida e fale: o que Deus pode querer comigo hoje? Esta restauração passa por Jesus, que tem chorado por aqueles que estão sofrendo. É através do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, que somos tirados, arrancados desse sofrimento, somos lavados do pecado e, melhor de tudo, somos reconectados a Deus. Nós recuperamos essa intimidade com o Senhor. A oração é um instrumento importante para ter essa intimidade com Deus. Ela não precisa ser bonita, eloquente, mas o que importa é que a oração nasça do mais profundo e sincero desejo do nosso coração de falar com Deus. Não é de pé, na frente de todos, fazendo aquela oração linda. Não, a nossa oração é lá no íntimo, mais profundo de falar com Deus. É aquele se abrir, se derramar, se entregar com Ele. Através da oração, nós podemos glorificá-lo, podemos recordar a sua ação na nossa vida, na nossa história. A gente reconhece os nossos erros, o nosso pecado. A gente pede perdão por aquilo que tem desagradado a Deus, e também a sua intervenção em nossa vida. No sentido geral, a oração nos traz tudo isso diante de Deus. Mas outro exemplo que Neemias nos dá é através do jejum. É que precisamos mortificar a nossa vontade
ou os nossos egocentrismos. O jejum, lá em Neemias 1, foi justamente para dizer um não à sua carne, um não à sua necessidade e uma entrega total nas mãos do Senhor, uma dependência total na mão dele. Talvez o nosso jejum hoje não seja de comida, não seja de bebida, mas o nosso jejum seja de entregar a Deus tudo aquilo que a gente tem guardado para nós, como a nossa coluna, como o nosso pensamento, como aquilo que, aonde a gente se segura. Talvez um emprego, talvez um filho, talvez conceitos. Isso que nós temos que abrir mão e nos entregar totalmente no relacionamento com Deus. Bom, restaurada essa aliança com Deus, através de Cristo, somos chamados a viver e a proclamar o seu reino. Um reino onde Jesus reina, um reino apoiado na verdade, um reino onde a violência é substituída pelo amor ao próximo, e um reino onde a injustiça não encontra espaço. Completamente diferente do que viveu o povo pré-exílio. Completamente oposto daquilo que viveu o povo que foi exilado. É isso que Jesus nos mostra e que nos oferece. Esse reino que o Senhor quer que a gente viva, um reino de justiça, um reino de amor e de entrega. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e a gente vai falar um pouco com Deus nesse momento. Lembra de quando Ele agiu na sua vida. Pensa as bênçãos derramadas que Ele já trouxe sobre você, sobre a vida da igreja, sobre a vida de uma pessoa que você conhece. Lembra da majestade de Deus, do seu grande poder refletido na criação, o poder de Deus refletido na natureza, essas maravilhas que Ele tem entregue para nós. Reconheça também diante dele agora, você e Deus. Reconheça diante dele aquilo que tem te fragilizado, aquilo que tem te afastado dele. Lembra dos desafios que você teve que superar e enfrentou em 2019? Lembra de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que você não consegue largar, as situações que você não consegue vencer. E agora, como você trouxe isso à tona, colocou isso dentro do teu coração, o Senhor já conheceu o teu coração. Você acabou de falar para Deus: Deus, está aqui o meu coração aberto a Ti, esses são os meus desafios. Peça agora para Ele vir ao teu encontro, peça para Ele vir ao teu socorro, para resgatar a sua identidade, para transformar a sua vida, para colocá-lo debaixo das suas asas. Senhor, querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar conosco nessa noite. Senhor, conseguimos olhar para a história, por ano de 2019, vimos, Senhor, muitas situações que nos deixam tristes, Senhor, mortes, guerras. Vimos também, meu Pai, situações que nos alegravam, Senhor, o crescimento da Tua igreja, muitas pessoas se convertendo, famílias voltando ao convívio, alegrias, nascimentos. Senhor, mas o que podemos ver, Senhor, é que o Senhor tem sido soberano sobre todos esses acontecimentos. Tudo, Senhor, está debaixo da Tua soberania, que fazem parte dos Teus planos. Senhor, que o Senhor possa, nesse final de ano, meu Pai, tocar de uma forma grandiosa no coração de cada um de nós, confirmando, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Senhor, estendendo as Tuas mãos, Senhor, àqueles que não têm força, Senhor, para mudar, para transformar a sua vida. Que a ação do Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa transformar essa vida, que possa trazer a vida, Senhor, àqueles que não estão vivendo em vida, mas estão vivendo momentos de morte, de solidão, de tristeza. Senhor,
que o Senhor pode trazer alegria, Senhor, àquelas famílias que têm vivido em conflito, que o Senhor possa trazer, meu Pai, aquela pessoa que está em solidão, para trazer ao convívio da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que possamos, meu Pai, a partir de então, podemos glorificar o Teu nome, Te exaltar, nos alegrarmos, Senhor, e reconhecer a cada dia a Tua soberania, a Tua grandeza e o Teu amor por nós. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que está aqui, Senhor. Que a Tua bênção, meu Pai, seja sobre a vida de cada um. E que haja abundância no Teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Assim, Senhor, oramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.